Boa noite aos nossos irmãos que estão aqui presentes. Se tem alguém aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já é morador da casa do Consolador. Tá? Na saída a gente dá uma chave simbólica e pode vir a qualquer hora que precisar. Mas convidamos todos que venham quando não precisar, né? Porque aí nós viemos também buscar a consolação quando nós precisar, nós já temos ela a bordo, tá? Então sejam todos bem-vindos. Antes de nós efetivamente começar o nosso trabalho, vou fazer um convite aqui à Cruzada dos Militares Espíritas de Santa Maria, o núcleo da Cruzada dos Militares Espíritas, está realizando o 14º Encontro de Militares Espíritas. Haverá uma palestra, sexta-feira, 31 de outubro, 10 horas da manhã, no auditório da 6ª Brigada de Infantaria Blindada. É o quartel que fica ali na Borges, quase esquina com a Bozano. É aberto ao público, civis e militares estão convidados. A palestra sexta-feira, 10 horas da manhã. O palestrante é um general, José Fernando Iabech. Esse irmão, ele é presidente nacional da Cruzada dos Militares Espíritas. E a Cruzada dos Militares Espíritas, ela é considerada como se fosse mais uma federativa no Brasil espírita. Ela tem assento na Federação Espírita Brasileira, como tem assento a Federação do Estado do Rio Grande do Sul, tem assento também a Cruzada dos Militares Espíritas, tem assento a Associação dos Médicos Espíritas, a Associação dos Juízes Espíritas, é como se fosse um núcleo federativo também. Então, o presidente desse núcleo nacional vem fazer uma palestra espírita para nós, dia 31 às 10 horas da manhã. Será a manhã inteira. Terá a palestra até às 11h15, depois o intervalo e depois uma interação com as pessoas que quiserem permanecer até o meio-dia. Então está feito o convite. Na 6ª Brigada de Infantaria Blindada, 10 horas da manhã, chegar na guarda ali, é só avisar, eu vim participar da palestra. Soldados vão encaminhar o pessoal para o auditório. Tá bom? Então, para harmonizar o nosso ambiente, convido o nosso irmão Renato a fazer uma leitura para nos posicionarmos espiritualmente. Boa noite a todos. Do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Tragédia anunciada. O prazer desmedido, a ilusão do poder, o apego ao que é transitório, a felicidade a qualquer preço, a mentira por alicerce de qualquer construção, o ódio que se alimenta, a falta de fé em Deus. Obrigado, Renato. Então, depois dessa leitura, eu convido todos que desejarem fechar os olhos físicos, porque toda atividade espírita começa com uma oração e termina com uma oração. E orando, Senhor Jesus, Maria, Mãe querida, nos colocamos à disposição. Conheces as nossas aflições, sabem das nossas necessidades. Viemos aqui também, Senhor, buscar o pão para as nossas almas, desnutridas, fragilizadas, pelos contratempos da existência na Terra. Tu sabes que o sofrimento está em toda parte. Mas te pedimos que nos ampares e ampara também os nossos irmãos lá da cidade do Rio de Janeiro. Que todos aqueles irmãos que foram a óbito possam ser amparados, pois tu, divino amigo,
não viestes para os sãos, viestes para todos nós ainda doentes, uns mais, outros menos. Então que todos os irmãos que desencarnaram sejam amparados, que o manto da misericórdia divina seja colocado sobre toda aquela região, aliviando a dor dos que ficam e levando o despertar da consciência daqueles que partiram. E assim, agradecidos aos nossos amigos espirituais aqui presentes também, pedimos amparo ao nosso irmão José Carlos, que ele possa expor aquilo que ele trouxe como a mensagem dessa noite. Que assim seja. Primeiramente, boa noite a todos e a todas, encarnados e desencarnados, aos internautas que certamente nesse momento ou outro momento estarão escutando a palavra do Consolador desta casa. Grata é a minha satisfação, mais uma vez, de me reencontrar com os nossos irmãos e irmãs, muitos conhecidos aqui, já de trajetória, né? E a proposta da nossa conversa, rogando a Jesus e os benfeitores amigos, na noite de hoje, é justamente falarmos sobre o poder das palavras e como a maledicência nos prejudica. Nos dias, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandecente nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o Verbo se fez carne e habitou em nós. Do Evangelho de João, capítulo 1. Então, justamente, a reflexão para todos nós, encarnados e desencarnados, talvez a gente nem saiba da dimensão dessa ferramenta, né, que Deus nos deu, no plano em que nos encontramos, justamente para que pudéssemos externar tudo aquilo que o próprio ser humano criou do ponto de vista de símbolos, né, para a gente identificar nas nossas vidas de relação, para expressar os nossos sentimentos. E pelo que consta, a gente sabe, a modernidade está aí, a tecnologia. Estamos todos impressionados com a inteligência artificial, não é verdade? No entanto, tudo que a inteligência artificial traz a nós, né, uma certa precisão dos algoritmos, né, já foi pensado, né, já foi rastreado, e o maior computador se encontra entre as nossas duas orelhas. Que é a nossa mente. E dentro dessa ferramenta, o que nos leva a falar mal? E aí tem uma série de denominações a respeito da maledicência, da fofoca, do fuxico e tantas outras coisas, né? No nosso meio, com todo respeito, a gente costuma dizer, vou fazer um comentário. E às vezes a gente faz um comentário meio apimentado, não é verdade? Quando a gente leva para esse sentido daquilo que nós estamos transmitindo às outras pessoas. E aqui, nos dias irmãs,
Quais seriam os fatores emocionais relacionados ao comportamento e o pensamento maledicente? E o primeiro ato educativo na construção do valor pessoal é diminuir a ilusão de inferioridade. Algo que nos assola ainda, de uma maneira ou de outra, como criaturas, não nos dando conta, né, que essa falta de amor por si, de desamor que a gente dá ao longo dos milênios incontáveis, certamente a gente, em algum momento, e a gente já experimentou todas as experiências possíveis, né, de sentimento, de etnia, de grupo, de relação de vivência. Segundo o Militão Pacheco, né, numa mensagem que ele traduz através de Chico Xavier, nós temos todas as experiências possíveis, né, tanto nas estratificações sociais e vice-versa. Nas mais diversas significações, né, etnias, grupos, e tudo, né? E às vezes a gente hoje em tempo real, aquilo que sempre, claro, em uma escala menor, até pela densidade demográfica, hoje nós estamos beirando os 8 bilhões de criaturas, né, reencarnadas, e então, e essa comunicação constante que, ao mesmo tempo que a gente acelera os processos, né, de avanços tecnológicos, do ponto de vista até mesmo científico, em determinadas áreas, e que a gente parece que fica meio hipnotizado, né, com um celular, com uma tela, com esses grupos, né? Então, e aqui é um momento propício, nesse momento do Evangelho de Jesus, para que a gente possa parar, pensar e refletir. Os grupos que a gente se vincula no WhatsApp e outras redes sociais, né? Quando não, a gente tem o WhatsApp da família, né, que deveria ser ameno, e que muitas vezes é só para a gente também estar meio que naquela tensão, né? Porque a gente tenha cuidado e seja previdente, até porque essa capacidade nossa cognitiva, reflexiva, por incrível que pareça, pela acomodação e por aquilo que a gente recebe, hoje vai lá no IA, tem tudo pronto, ou não, a própria leitura a gente não está conseguindo mais. Não é só o cérebro das crianças, segundo os cientistas que falam, né? Estão diminuindo a capacidade de cognição quanto a nós. Estamos também nesse inteirinho, cruzando e usufruindo, todo mundo maravilhado, com todo respeito, né? Então, que a gente tenha muito cuidado com tudo isso, né? Porque aquilo que estava sendo colocado na lição anterior, aqui, quando estavam fazendo um estudo prévio, né? Daquilo que ficava impregnado pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelos apegos, né? Uma criança fica hipnotizada hoje, né? Dá um aparelhinho com uma criança com menos de 2 anos, né? Que é a lástima, aquilo que poderá conduzir de estrago, né? Do ponto de vista cognitivo. Se para nós a gente tem que tomar cuidado, imagina as crianças, né? E essa falta de amor próprio que nós temos, da gente se gostar, né? Fora da condição estética de beleza, a gente tem uma gordurinha a mais aqui, um cabelo a mais, um cabelo a menos, uma pintinha ali, e a gente já fica, né, cheio de dedo consigo mesmo, e já não se gosta. Se amar, esse desamor, será que a gente já se imaginou que nós somos filhos e filhas de Deus? A gente já parou para pensar sobre isso? E que Deus nos ama em qualquer circunstância. A criatura mais vil que possa existir está no estágio dele.
Deus ama tanto quanto a nós. A gente está num mundo de provas e de expiações, né? Onde ainda há o predomínio do mal, justamente pela ausência da prática do bem. E a gente teve a graça de ter essa oportunidade de nos encontrar com o Evangelho de Jesus, não é por acaso. Não é por acaso que eu falo em primeira pessoa, justamente para que esses ensinamentos vão entranhando na alma da gente. Se automatize, porque o Brasil, segundo aquilo que se sabe, é a pátria do Evangelho, né? Partes do mundo não conhecem o Evangelho de Jesus. Certamente nós vamos ser deportados em algum momento para algum local. Hoje a gente está com a família, está com os amigos aqui, né? Mas em missão, assim como estavam falando do Paulo, a missão de Jesus de transformação e da nossa própria transformação, ela vai continuar. E aí, quando a gente começa a ler, começa a estudar a respeito das nossas falas, da própria condição da maledicência, né? Então a gente tem que pensar que esse Criador nos ama, que Deus nos ama em qualquer circunstância. Às vezes a gente está com uma peripécia, uma patologia, uma doença que às vezes é provocada por nós mesmos, pelas tensões, por aquilo que a gente vive, pela falta de saber conduzir a nossa mente, por falar demais, às vezes até mesmo dentro da nossa própria família, né? Que as coisas dá dentro do nosso grupo, às vezes, por não ter entendimento uns com outros, né? Que a gente vê os amores e também aqueles não tão amados, mas que a misericórdia infinita de Deus nos coloca uns junto com os outros, a fim de que a gente possa reparar as nossas faltas. Ninguém veio aqui para brigar, para fazer confusão, né? Mas ainda, como dizia o codificador, né? Aquele animalzinho, às vezes, parece que ele salta de dentro de nós, né? É tão fácil. Ai, quando as pessoas que nos conhecem, né? A gente chega num local, numa loja, e de repente dá qualquer um problema, comprou algo que de repente a gente se altera, ou por qualquer coisa no trânsito, tá com o evangelho no porta-luva e não sei o que na cabeça. É porque qualquer coisa, se a gente olhou na rua, qualquer situação, a gente está sob pena, né, de ser atacado, né, porque a gente está vivendo num momento assim de quase que insano nas nossas mentes, nas nossas vivências, né, por não ter a presença de Jesus em nosso coração. Segundo Emmanuel, né, essas coisinhas, e fundamentalmente aqui a gente tem essas particularidades aqui que nos dizem que o julgamento, né, a gente é muito de julgar os outros. Essa insegurança que a gente tem, às vezes, por cargos e situações, né, no serviço público ou em qualquer lugar, a pessoa tem medo, né, então, para segurar um lugarzinho, sei lá, a gente usa de determinadas ferramentas, né, a mágoa. Né? Diz Emmanuel que esse sentimento, se a gente tivesse Jesus no nosso coração, a gente não sentiria. Então, nós estamos em busca do Mestre. Ele está batendo. Tem uma foto, né, que tem Jesus está batendo numa porta e não tem fechadura. Essa fechadura está dentro do nosso coração. Então, vejamos, né? A própria inveja. Então, às vezes tem uma planta, as pessoas que têm mais idade, mais antigos diziam, né? Poxa, tinha o gado, animais, né, no pátio. Às vezes não é assim direto da vontade da criatura, né? Mas a sagacidade é tão grande, ela olha que planta linda, entrega vaso com tudo, vai com Deus. Porque no outro dia tá murcha, tá seca, os animais morreram, sei lá, tanta coisa. Um magnetismo que ele tá no sentido inverso essa energia. Por a vontade de posse, sei lá, coisa que a gente ainda carrega consigo. Não somos donos sequer.
nem do pobre corpo. Isso não significa que a gente não tenha compromisso. Cuidar do corpo e do espírito. Alimentar a nossa alma. 10% parece que a gente alimenta com os alimentos, e o restante é com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E aí a gente está dentro desse tsunami, que os tsunamis naturais estão varrendo os miasmas das nossas mentes, né, do mau uso da nossa inteligência. Inteligência, veja as ferramentas que Deus nos deu, né? A razão, a vontade como ferramenta para que a gente possa se impulsionar dentro dessa lei de progresso, para frente, para o alto, caminhando para a luz, caminhando para Deus, caminhando para a nossa felicidade. Todos e todas, um dia, haveremos de ser anjos. Já pensaram nessa felicidade? Recentemente eu estava emocionado de ver os amigos aqui de muito tempo. O dia que nós nos encontrarmos, não num paraíso, né? Para ficar de perna cruzada. Como disse Jesus, eu trabalho e meu pai continua trabalhando. Quem pensar em fazer turismo, né? Na espiritualidade, claro que a gente vai mudando de grau, muitas coisas a gente vai deixando. Vamos rir, às vezes, até das nossas atitudes impensadas, infantis, ainda nesse contexto. E dizem que quando a gente fala dos outros, né? Eu estou falando não é dos outros. Eu estou me despindo e falando de mim mesmo. Então, eu, pelo menos, isso me fez fechar a boca. Porque eu não quero me mostrar. Não é que a gente não queira se mostrar. A gente dá as mancadas da gente na vida, né? Somos espíritos imperfeitos. Espíritos de terceira ordem ainda, muito mais presos à materialidade do que ao grau de espiritualização, né? E se sabe que a maledicência ela ainda vai longe na nossa caminhada. Então, quiçá que na noite de hoje, através do Evangelho de Jesus, da palavra curativa, se a gente souber o quão curativo é uma fala, né? Os Espíritos têm nos trazido, né? Essas coisas. Uma piada a gente aprende em 5 segundos, não precisa tomar nota, nada, mas coisas benéficas a gente esquece. Mas que saia sementes positivas através da nossa palavra, de conforto, né? De esperança, impulsionando uns aos outros nessa longa caminhada, nessas jornadas, que sabe lá quanto tempo vão durar, né, até a gente chegar ao alto. Quando te confias à maledicência, déspites da própria alma, raios de treva e perturbação, que de retorno te impõem dolorosa e infalível tortura íntima, a exprimir-se em obscuros processos de enfermidade. Quer dizer, a gente tem propensão, incubado em nós, propensão para todas as possibilidades patológicas. No entanto, se a gente cuidar do corpo, do espírito, da mente, e aí dizia Jesus, fala a tua boca daquilo que está cheio teu coração. Então não precisa o psicoscópio, outras coisas, né? Porque a gente, às vezes, né? E às vezes em casa, até com os filhos, né? Tem criança pequena. A gente, mas fulaninho, né? Tá louco para esganar ou diz alguma coisa, né? Não, é pior que largar um prédio em cima de uma criatura, assim, falando figuradamente, aquilo que sai, os traumas da educação, que a gente sabe que na relação mãe, pai, com filho, né? A gente dizer coisas assim, no sentido, porque tu é burro, tu é isso, tu é aquilo outro. Cada alma, cada filho e filha como nós, né? A gente, criança, vai impregnando e isso fica impregnado no nosso psiquismo, que a gente passa
como se diz, a existência, ou cresce, fica adulto, mas aquilo fica que a gente fica como se tivesse um freio puxando. Pode fazer um curso universitário, fazer tantas coisas na vida que a gente não tem coragem de enfrentar as adversidades. Já conversei, às vezes, em outras oportunidades, em outros locais, né, sobre o poder da palavra. As pessoas vinham dizer assim, poxa, eu sou formada, mas isso e aquilo, a minha mãe me dizia que eu era isso, que eu era aquilo outro. Até a gente quebrar esses grilhões de coisas assim, que a gente vai sedimentando, parece que a gente vai se engessando, né? Trazer as potências, hoje a própria criatividade, na participação da gente. A gente tem tanta dificuldade, sabe? De se movimentar, se mobilizar, de ser criativo. Isso também, um certo ponto, a tecnologia, por um lado, se a gente não tiver, quem é que conduz esses processos? Quem tem hegemonia vai ditar de acordo com os interesses, não diante daquilo que é relacionado ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. E a gente, às vezes, se enche de fantasias, né? Sonhando, mirabolando coisas que, na nossa realidade, no cotidiano, é diferente, completamente diferente. Então, a gente precisa se ater, restringir, quem sabe, para os filhos, para netos, aqueles que, enquanto a gente pode, em algum momento, porque a vida também, eles deverão conduzir. Não vou ficar de olho porque para o fulano não cair. A gente vai soltando a pipa de acordo com o vento e de acordo com ela tem a firmeza de se conduzir. Hoje já tem a tal geração Z, que é desgovernável do ponto de vista que a ciência nos traz, de comportamento completamente diferente, talvez, da educação que nós recebemos. Estão aí como desafio, mas enquanto a gente puder conduzir num bom processo da relação, da nossa fala, né, do carinho, porque disse Jesus, na hora do sim é sim, na hora do não é não. A gente se conduzisse dentro desse processo do sim ou do não, e soubesse a força de evitar tantas coisas, né? Porque às vezes por desamor, né? Eu não... o fulano chegou, né? Tem uma tarefa para fazer, até mesmo a nossa tarefa da Casa Espírita, mas eu não posso, eu tenho um compromisso. Eu não preciso me justificar. Né? Porque o que as pessoas vão pensar? Que pensem o que quiserem. Se nem Jesus agrada a todo mundo, não é que a gente tem que ser estrambelhado também, mas eu tenho um compromisso e tenho que dar conta na minha consciência, não é verdade? Se eu estou mentindo, se eu estou... Depois eu não vou prestar conta para mais ninguém, senão a mim mesmo. Então, quiçá que a gente possa medir as nossas palavras, ou quem sabe fazer uma reversão de tudo aquilo que a gente já vinha conduzindo até então. Ah, tu não vale nada, tu não presta, daí o que a criatura vai pensar? Vamos exterminar mesmo, não significa nada. Vejam a suma importância da gente se valorizar como filhos e filhas desse Pai amoroso, que não nos abandona em momento algum. Gente, tenho conversado lá com os meninos lá no presídio, às vezes encontro... eu fui conselheiro tutelar, uma oportunidade, né? Eram meninos pequenos, hoje estão uns mastodontes maior do que eu nem sei quem é as criaturas, mas corriam, né, daquela tarefa que eu executava naquele período que eu tive lá, mas sempre que eu conversava com os filhos em casa, e converso, que eu converso aqui, eu converso em casa, eu converso em qualquer lugar. Por quê? Porque o que a gente não quer para os nossos, certamente não quer, e às vezes santo de casa não faz milagre, né? Uma criatura se aproxima de nós, da nossa família, do nosso grupo espiritual, a gente dá uma ideia, um conselho, uma motivação positiva. Vai lá, tu pode. E a gente vai e consegue, né, gente? Mas eu quero aqui trazer também uma história que nos diz o seguinte aqui. A meada
A conversação entre duas jovens senhoras se desenvolvia no ônibus. Você não pode imaginar o meu amor por ele. Não posso concordar com você. De certo que não entende. Mas, Dulce, você chega a querer Dionísio tanto quanto o marido? Não tanto. Mas não consigo passar sem os dois. Meu Deus! Isso é coisa de casal sem filhos. É possível? Você não acha isso estranho? Inadmissível? Acho natural. Noto você demasiadamente apegada. Não é justo. Sei que você não me compreende. Simplesmente não concordo. Mas, Dionísio, isso é uma psicose. Dona Dulce e a amiga, no entanto, ignoravam que Dona Lequinha, vizinha de ambas, sentara-se perto e estava ouvindo atenta, sem perder uma palavra. De parada em parada, cada uma volveu ao lar suburbano, mas Dona Lequinha, ao chegar em casa, começou a fantasiar. Bem que notara Dona Dulce, acompanhada por um moço ao tomar o elétrico. Aliás, pessoa de cativante presença. Recordara-lhe as palavras derradeiras. Vá tranquila. Amanhã telefonarei. Cabeça quente. Vasculhando as novidades no ar. Aguardou o esposo, colega de serviço do marido, de Dona Dulce, e tão logo à mesa, a sós com ele, para o jantar, surgiu novo diálogo. Você não imagina o que vi hoje. Diga, mulher. Dona Dulce, calcule você. Dona Dulce sempre me pareceu uma santa. Está de aventuras. O quê? Vi com os meus olhos. Um rapagão a seguia, mostrando gestos de apaixonado. E, por fim, no ônibus, ela própria confessou a Dona Cecília. Chegou a dizer que não consegue viver sem um marido e sem o outro. Uma calamidade. Ah, mas isso não fica assim. Não. Júlio é meu colega e Júlio vai saber. A conversa transitou através de comentários escusos e no dia imediato, pela manhã, na oficina, o amigo ouve do amigo desabafo em tom sigiloso. Júlio, você me entende. Somos companheiros e não posso enganá-lo. O que vou dizer representa um sacrifício para mim. Mas falo para o seu bem. Seu nome é limpo, demais para ser desrespeitado. Como estou vendo, não posso ficar calado mais tempo, sua mulher. E o esposo escutou a denúncia longamente cochichada, qual se lhe atravessasse afiada lâmina ao peito. Agradeceu pálido e em seguida pediu licença ao chefe para ir em casa, alegando um pretexto qualquer. No fundo, porém, ansiava por entendimento com a esposa, aconselhá-la, saber o que havia por certo. Deixou o serviço, rumo do lar, e aí, chegando, penetrou a sala agoniado. Estacou de improviso.
A companheira falava despreocupadamente ao telefone no quarto de dormir. Ah, sim! Não há problema. Hoje mesmo, às 3 horas. Meu marido não pode saber. Júlio retrocedeu, à maneira de cão espantado. Sobre enorme excitação, tornou à rua. Logo após, notificou na oficina que se achava doente e pretendia medicar-se. Retornou à casa e tentou o almoço em companhia da mulher, que em vão procurou fazê-lo sorrir. Acabrunhado, voltou a perambular pelas vias públicas e poucos minutos depois das 3 da tarde, entrou sutilmente no lar, aflito, mentalmente descontrolado. Entreabriu devagarinho a porta do quarto e viu, agora positivamente aterrado, um rapaz em mangas de camisa, a inclinar-se sobre o seu próprio leito. De imaginação envenenada, concebeu a pior interpretação. O pobre operário recuou em delírio e à noite foi encontrado morto num pequeno galpão dos fundos. Enforcara-se em desespero. Só então, ao choro de Dona Dulce, o mexerico foi destrinchado. Dionísio era apenas um belo gatinho angorá que a desolada senhora criara com estimação imensa. O moço que a seguira até o ônibus era o veterinário, a cujos cuidados profissionais confiara a ela o animal doente. O telefonema era baseado na encomenda de Dona Dulce, que fizera de um colchão de molas ao gosto moderno para uma afetuosa surpresa ao marido. E o rapaz que se achava no aposento íntimo do casal era nem mais nem menos o empregado da casa de móveis que viera ajustar o colchão referido ao leito de grandes proporções. A tragédia, porém, estava consumada e Dona Lequinha, diante do suicida exposto à visitação, comentou baixinho para a amiga de lado: que homem precipitado! Morrer por uma bobagem. A gente fala certas coisas só por falar. Irmão X, no livro Estande da Vida. Então, gente, são tantas coisas, são tantas guerras, são tantos desencontros, né? Que a nossa língua pode curar, pode matar, que a gente não se dá conta. Não comentes o mal. Meu amigo, não comentes o mal do teu irmão. Também vives no caminho da dor e da imperfeição. Se vires num companheiros mazelas e cicatrizes, lembra que o mestre abraçou os pobres e os infelizes. Jesus não veio atender aos caprichos do mais forte, mas consolar sobre a terra as desventuras da sorte. Alguém errou? Guarda calma. Na esfera da opinião, às vezes, tudo não passa
de malícia e incompreensão. Recebe com vigilância quem acuse alguém contigo. Quem fala mal dos outros não pode ser teu amigo. Quem segue o Divino Mestre em espírito e verdade conhece mais do que os outros a própria necessidade. Bendita boca fraterna que não vibra ou fala a esmo. Cuidado, o bom julgador julga os outros por si mesmo. Cassimiro Cunha. Evidente que aquilo que a gente vê de acordo com a nossa interpretação nos outros, né, de acordo com o conhecimento, com o grau de entendimento e com a percepção que temos, nós não vamos falar daquilo que a gente não conhece. Já experienciou, viveu, né? Então, muito cuidado todos nós, né, que a gente possa sair da nossa boca, né, essa seletividade, assim como esse alimento dos pensamentos, das falas, né? A espiritualidade nos recomenda, irmão José, Hamed, Joana de Ângeles e tantos outros espíritos benfeitores, né? Para que a gente possa conduzir a nossa vida e onde a gente se encontrar, que a gente plante flores, plante amor, plante a palavra de Jesus e a própria autocura de cada um de nós. Nosso muito obrigado e que a paz do Mestre permaneça no coração de todos. Obrigado ao nosso irmão José Carlos. Só para esclarecer, o José Carlos é um dos fundadores do Consolador Prometido, lá em no dia 24 de julho de 1994. O José Carlos está encerrando e eu também encerrei assim pensando, como é que encerra o Pai Nosso? Se nós nos entregarmos à tentação, seremos parceiros do mal. E nós somos tentados, às vezes, de fazer um comentário da vida alheia. E o mal, nós estamos jogando sobre o alheio, mas é efeito bumerangue, né? Ele volta para nós. Nós seremos os responsáveis. Obrigado, Zé Carlos. Por mais algumas quartas-feiras, poucas, né, Jorge? Ainda não teremos o passe individual, mas são poucas quartas-feiras. O prazo está encurtando. Então, convidamos o Zé Carlos para fazer a nossa prece. O passe será coletivo. E eu lembro sempre do passe coletivo, que se nós botássemos um copo sobre nossa cabeça. Se nós botarmos o copo com o fundo para cima, não chove dentro do copo, né? Então, esse copo, o nosso chácara precisa estar aberto para que nós possamos receber as energias por nosso reequilíbrio mente e físico. Então, peço a Zé Carlos fazer a nossa prece de encerramento. Então, cada um de nós aqui presentes, mesmo aqueles que estejam em seus lares, possamos, nesse momento, usufruir dessas benesses que a espiritualidade benfeitora da Casa Espírita Consolador Prometido, em comunhão com os nossos pensamentos e sentimentos, que possamos fazer uma extensão através da nossa vontade a todos aqueles e aquelas que perpassarem, Senhor, nesses instantes, pelas nossas telas mentais, em especial também a todos aqueles e aquelas que estão interligados aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, hoje e sempre.